Não havia nenhum espaço a mais naquela van. Todos os assentos estavam ocupados e só existia uma forma de irmos: um calor escaldante. Escolhi um tecido de short mais leve porque ficar sentada sobre alguém por 2 horas poderia causar algum desconforto diferente. Mas eu não imaginava que fosse desse jeito. Essa viagem era necessária. Precisávamos resolver um assunto importante numa cidade vizinha, pouco mais de 150 quilômetros dali. Saí cedo de casa, com as bagagens prontas, e chamei o meu filho Daniel. Apesar dele ficar dentro do quarto jogando no computador o dia todo, ele se ofereceu para ir comigo assim que soube da situação. A presença dele seria essencial, até como apoio emocional. O que eu não contava era que a condução alternativa que conseguimos não teria lugares suficientes. Foi assim que vivi uma situação completamente inesperada. Quando chegamos à rodoviária, ainda de manhãzinha, o cenário era um caos. Sacolas, maletas, caixas e gente com pressa. Vi o rapaz da van nos chamar, tentando acomodar todo mundo naquele veículo apertado, antigo e com cheiro de estrada. Moça, só tem um lugar lá no fundo e outro na frente, mas se quiserem, dá para um ir no colo do outro, disse o motorista sem graça. O meu filho me olhou e deu um meio sorriso. Acho que não temos muita escolha, ele comentou. E foi assim que acabei no colo dele. As pessoas ao redor tentavam disfarçar, mas era impossível não perceber os olhares laterais. Alguns achavam engraçado, outros pareciam curiosos. Mas entre o desconforto e a vergonha, preferi rir da situação. Relaxa, a gente dá um jeito, ele disse, tentando me acomodar melhor. A viagem começou e, para minha surpresa, não foi tão desconfortável quanto imaginei. O calor era insuportável, o espaço mínimo, mas, de alguma forma, havia uma conexão diferente no ar. A gente começou a conversar mais do que normalmente faríamos, e entre um buraco e outro na estrada, fui me ajeitando para não cair e nem encostar no meu filho de forma indevida, ou pelo menos tentar. Com o sol alto, o calor dentro da van ficou insuportável. A janela aberta trazia pouca brisa, e ali, colada no meu filho Daniel, cada movimento dele acabava sendo percebido por mim, sem querer. Uma senhora ao lado chegou a comentar, rindo: "É preciso coragem e afinidade, viu?" "É, faz parte", respondi meio encabulada, mas com bom humor. O tempo passou e aos poucos fui notando uma mudança. O corpo dele reagia, talvez pelo calor, pela proximidade ou por estarmos ali, vulneráveis e tão próximos, dividindo aquele espaço mínimo. Eu comecei a sentir que algo embaixo de mim começou a crescer. Eu sabia que não eram os braços de Daniel, pois eles estavam na minha cintura e às vezes passando pelas minhas costas. Foi aí que eu me toquei, que era a ferramenta do meu filho. Toda mãe, mesmo lá no fundo, tem curiosidade de saber o tamanho do dote do seu próprio filho. E foi ali naquela van que eu soube o tamanho e a textura. E deixa eu te falar, a ferramenta do pai dele já era grande, mas ali eu percebi que a ferramenta do meu filho era maior ainda. Eu tentei ignorar, fingi que não sentia, mas era impossível. O tecido do meu short era fino demais. Cada vez que a van sacudia, nossos corpos se ajustavam involuntariamente. Em um certo momento, ele puxou meu short fino para o lado e, com cuidado, engatou a ferramenta dele dentro de mim. Em silêncio, sem dizer nada. Eu me segurei para não mostrar reação, pois as pessoas do nosso lado poderiam perceber e eu não queria que aquilo acabasse. Começamos a trocar olhares cúmplices. Daniel se mexeu um pouco, como se quisesse me acomodar melhor.
A forma como ele aproveitava os movimentos da van para me penetrar cada vez mais, a mão pela lateral da minha cintura e os carinhos no meu pescoço me fizeram estremecer. Não era invasivo, era sutil, cuidadoso, mas cheio de intenção. Meu corpo reagia, apesar da mente tentar manter o controle. A tensão, o calor, a situação absurda, tudo conspirava. Eu comecei a ficar molhada demais, a ponto de começar a escorrer nas pernas do meu filho Daniel. A viagem parecia não ter fim, e ao mesmo tempo passou rápido demais. Quando finalmente chegamos, a senhora ao lado acordou e perguntou: "Tá tudo bem? Parece meio trêmula." Sorri. "É só a posição desconfortável. Fiquei tempo demais sem me mexer." Daniel me ajudou a levantar, firme, gentil. Trocamos um olhar silencioso. Sabíamos o que havia acontecido, sem precisar dizer nada. A viagem de volta foi mais tranquila. Conseguimos lugares separados e ele parecia mais leve, mais comunicativo. A intimidade criada naquele trajeto revelou uma nova versão de nós dois. Algo que até então estava adormecido, mas agora tínhamos nos conhecido mais, realmente nos entregado um para o outro, mãe e filho. E de ali em diante, sabíamos que aquilo iria se repetir quando estivéssemos sozinhos em casa muitas outras vezes, como realmente aconteceu. Às vezes, a vida nos surpreende nas situações mais inesperadas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e deixe a sua opinião nos comentários.